Você sabe quem realmente fiscaliza o exercício da enfermagem no Brasil? É o COFEN ou é o COREN? Quem é que cria as normas? Quem é que aplica as penalidades? Se você ainda confunde esse assunto, hoje nós vamos estudar a Lei 5.505 de 1973, que criou todo o sistema COFEN-COREN, tá? Ela que criou o COFEN e os CORENs. Antes de entrarmos nos artigos da lei, a gente precisa entender o contexto. Até 1973, a enfermagem brasileira ainda não possuía um sistema próprio responsável por organizar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional em todo o país. Foi justamente para preencher essa necessidade que surgiu a Lei 5.905. Ela criou uma autarquia federal composta por um conselho federal e diversos conselhos regionais, tá? Os CORENs. Em outras palavras, essa lei construiu a estrutura administrativa que organiza a enfermagem brasileira até hoje. Então, sempre que eu ouvir falar em registro profissional, fiscalização, processo ético ou as resoluções do COFEN, tudo começou a partir dessa lei. Então, se porventura uma prova perguntar qual a lei criou o sistema COFEN-COREN, você já sabe que a resposta é a Lei 5.905 de 1973. E não confundir com a Lei 7.498, nada a ver. Ela trata do exercício profissional. Essa nós vamos estudar na próxima aula. Então, são leis distintas. Quem criou o sistema? 5.905. E o exercício profissional é essa, 7.498. São leis diferentes. Agora que a gente já entendeu por que essa lei foi criada, a gente vai descobrir como que ela organizou toda essa estrutura, todo o sistema. Então, observa essa figura aqui. Ela resume toda a lógica da 5.905. O COFEN, ele funciona como uma empresa, como a matriz de uma empresa. Ele é a nossa matriz, que tem várias filiais. E as filiais são os CORENs, tá? Que estão espalhadas pelo país. A matriz é quem define as regras e as filiais é quem vão executar as regras. O COFEN, ele funciona como órgão central, ele é o órgão central. Sua atuação ocorre em todo o território nacional. Já os CORENs atuam em cada estado e também no Distrito Federal. Eles representam a presença do sistema em nível regional. Então, guarda uma informação importante. O COFEN, ele pensa o sistema, como é que o sistema deve funcionar. Já os CORENs, eles executam, são eles quem executam o sistema. E só por isso daí a gente já consegue eliminar, já consegue resolver muitas alternativas das questões. E aí agora surge a pergunta muito interessante. Quem é que faz parte desses conselhos? Começando pelo COFEN. O Conselho Federal possui 9 conselheiros efetivos e 9 suplentes. E existe uma característica importante: todos eles precisam ser enfermeiros, precisam ter nível superior para poder fazer parte do COFEN. Isso acontece porque o COFEN exerce funções estratégicas para toda a profissão. Já os conselhos regionais, eles possuem uma composição variável. Pode ter de 5 a 21 membros, sempre em número ímpar, porque se tiver algum empate em alguma decisão, essa pessoa a mais vai lá e faz esse desempate. E uma informação que é muito cobrada em prova. Meu Deus, eu estava respondendo umas questões esses dias e como cai isso daqui? A composição deve respeitar a proporção de 3/5 para enfermeiros e 2/5 para as demais
categorias, cai demais, pergunta demais isso daqui. E isso é para quê? Para garantir que toda a equipe de enfermagem tenha a representação. Tanto o COFEN quanto os CORENs precisam de membros exclusivamente brasileiros. São admitidos 3 mandatos, né? Quer dizer, 3 mandatos não, 3 anos de mandato, tá? E admitida uma reeleição, também é cobrado isso em prova, isso para ambos. Os dois precisam, tem 3 mandatos e uma reeleição, e o mandato de ambos é honorífico. Depois de saber quem compõe esses conselhos, a gente precisa entender como que essas pessoas chegam a esse cargo. Embora façam parte do mesmo sistema, o COFEN e os CORENs possuem formas diferentes de eleição. No COFEN, a eleição é direta. Deixa eu ver aqui, pronto. A eleição é indireta, aliás, é indireta. E os conselheiros federais são escolhidos por meio da Assembleia dos Delegados Regionais. Já os CORENs, a eleição é direta e os profissionais inscritos vão lá e votam pessoalmente de forma discreta, de forma secreta, aliás, e obrigatória. Um outro detalhe muito importante é que as chapas são separadas. Tem a chapa dos enfermeiros e a chapa das demais profissões. A pessoa que não tem a sua votação, né, tem ausência na votação, pode receber uma multa equivalente ao valor da anuidade. Então, é obrigatório que seja feita essa votação. Então, a gente já entendeu quem é que faz parte dos conselhos e como que essas pessoas são escolhidas. Agora, a gente precisa ver como esses conselhos funcionam no dia a dia. Todo conselho precisa de uma diretoria administrativa para as atividades, né? Para verificar as atividades. E a composição mínima é formada por presidente, secretário e tesoureiro. Nos CORENs, que possuem mais de 12 membros, a estrutura pode ser ampliada. Pode ser colocado vice-presidente, segundo secretário e segundo tesoureiro. Ou seja, conforme o conselho vai crescendo, a sua estrutura administrativa também precisa crescer para poder abarcar toda a demanda, né? Uma dúvida comum: os funcionários do COFEN e dos CORENs são servidores públicos? E eles não são, né? Eles são queridíssimos CLTs. A autarquia o conselho é uma autarquia e os funcionários trabalham por meio da CLT. Quanto às reuniões, tanto o COFEN quanto os CORENs precisam realizar pelo menos uma reunião ao mês. Uma reunião ao mês. Isso garante que as decisões administrativas e éticas sejam tomadas de forma contínua. Perda do mandato. Existe uma regra que busca garantir o compromisso dos conselheiros. Quem faltar a 5 reuniões durante o ano sem justificativa vai perder automaticamente o mandato. A própria lei já prevê mecanismo para manter o funcionamento regular dos conselheiros. E aí a gente chega na parte mais importante, talvez, dessa aula, que é sobre as competências de cada esfera. A gente vai começar pelas competências do COFEN, que costuma aparecer muito nas provas. Estava respondendo as questões que eu havia dito que estava respondendo esses dias, caiu questão sobre esse assunto, tinha questão disso daí. Então, se puder decorar somente uma parte dessa lei, desse slide, aliás, seria esse. O COFEN atua em nível estratégico. Enquanto o COREN executa, o COFEN ele coordena todo o sistema. E aí ele tem o pilar normativo. É aqui que o COFEN exerce a função de liderança. Ele elabora o código de ética, aliás, o código de deontologia,
aprova os regimentos internos, institui modelos das carteiras profissionais, ou seja, ele cria as normas que são utilizadas em todo o Brasil. O segundo pilar, além de criar as normas, ele também supervisiona todo o sistema. Ele instala os novos Corems, homologa decisões, supre ou anula atos dos conselhos regionais, tira dúvidas, resolve o conflito dos conselhos regionais. Pensa nele como um gestor que acompanha o funcionamento de toda a estrutura. E o terceiro pilar é o julgador e financeiro. Quando uma decisão no Corém é questionada, ela pode chegar até o COFEN por meio de recurso. Além disso, o COFEN também aprova as contas e acompanha a gestão financeira da autarquia. Mas aí, se o COFEN trabalha estrategicamente, quem é que mantém o contato direto com os profissionais da enfermagem? Isso é competência do Corém. O registro é o Corém que realiza as inscrições dos profissionais. Ele também vai expedir as carteiras profissionais, concede validade para que a gente possa exercer legalmente a profissão. Então, sempre que pensar em registro profissional, vai pensar no Corém. Quanto à fiscalização, também é o Corém quem fiscaliza o exercício profissional. Se um hospital recebe uma fiscalização, quem comparece é o Corém. Se existir uma denúncia ética, quem vai instaurar o processo é o Corém. Quem acompanha o exercício profissional no dia a dia é o Corém. E ele tem também autonomia administrativa. Cada conselho regional possui sua autonomia administrativa. É ele quem fixa o valor das anuidades dentro das normas estabelecidas pelo COFEN. E também vai elaborar o seu orçamento anual e vai prestar as contas ao COFEN. Quem faz o contato direto com o profissional é o Corém e quem cria as normas para todo o país é o COFEN. Então, a gente tem que ter isso bem definido. Entendido toda essa divisão entre as competências do COFEN e do Corém, meu Deus do céu, já falei tanto esse COFEN e Corém. Vala Jesus. Agora falta apenas uma parte final dessa lei para a gente estudar. A gente vai ver como que funciona a arrecadação dos conselhos, quais são as penalidades disciplinares e quem é que pode aplicar cada uma dessas penalidades. Primeira coisa, de onde é que vem o dinheiro que mantém toda a estrutura funcionando? Está prevista nessa lei, né? A resposta é 5.905. Os conselhos possuem diversas fontes de receitas. Entre elas, a gente tem as anuidades recebidas, as multas aplicadas e as taxas da expedição das carteiras. Além disso, tem as doações e legados, subvenções e rendas eventuais. Mas existe uma divisão que é muito importante que costuma aparecer nos concursos. Tudo aquilo que é arrecadado por meio das taxas de expedição, das multas e das anuidades é dividido dessa forma aqui. 1/4, ou seja, 25% vai para o COFEN e 75% vai ficar nos Coréns. 3/4 vai ficar para o Corém que arrecadou o quantitativo lá, tá? Tipo, Corém arrecadou 1 milhão em anuidade, então 250 mil vai para o COFEN e o restante fica com o Corém que fez a arrecadação. As receitas próprias, além dessa divisão, só é feita a divisão nesses aqui, para esses aqui. Existem também as receitas que vão pertencer integralmente ao conselho que recebe. O Conselho do Maranhão, por exemplo, recebeu doações, legados, subvenções e rendas eventuais. Então, essas receitas aqui vai ficar todo para ele, não vai dividir para ninguém. Agora a gente vai para as penalidades. A gente vai enxergar aqui como uma escada. Não vamos tentar decorar, a gente vai entender a lógica. A gravidade das penalidades aumenta conforme subirmos os degraus. Primeiro a gente tem
a advertência verbal. Primeiro a gente tenta conversar com essa pessoa. Depois vem as multas, se não resolveu, multa essa pessoa. Depois censura essa pessoa. Depois suspende o exercício profissional dela. Se de todas essas formas não resolveu, não teve jeito, caça o exercício profissional dessa pessoa. A cassação é a penalidade máxima. Cada degrau representa uma consequência mais grave. Então, a gente basta imaginar uma escada. Quanto mais sobe, mais severo. Na tua opinião, quem é que aplica todas essas penalidades? Quem é que pode? Será que tanto o COFIN como o COREM pode aplicar todas essas penalidades? Isso cai muito em prova. Isso é pegadinha. Isso tem cara de pegadinha. O Conselho Regional possui competência para julgar e aplicar a advertência verbal, as multas, censuras e também a suspensão do exercício profissional. Tudo isso acontece dentro da sua jurisdição. Já o COFEN, ele só pode fazer uma coisa, que é cassar o direito do exercício profissional. É a única exceção. Essa penalidade só pode ser aplicada pelo COFEN, porque é a penalidade máxima, é ele quem vai decidir sobre o direito dessa pessoa exercer a profissão ou não. Mesmo que todo o processo tenha ocorrido lá no COREM, a decisão final sobre a cassação pertence ao Conselho Federal. Se a penalidade retira totalmente o direito de exercer a profissão, então a gente já pensa diretamente no COFEN. Pronto, olha, aqui tinha um slide, eu nem lembrava mais. Mas enfim, tá aqui, ó. O COFEN, ele caça o exercício profissional, já o COREM, ele está relacionado a essas 4 penalidades aqui que podem ser aplicadas. Então, depois de a gente ver tudo isso, a gente vai fazer uma revisão rápida. Então, trata-se de uma autarquia federal unificada que tem uma governança dividida na esfera federal com o COFEN e na esfera regional com o COREM. O COFEN atua nacionalmente, claro, redundância terrível. O COFEN ele normativa, supervisiona e julga. Já os CORENs, eles registram, fiscalizam e executam. E ambos têm um mandato honorífico de 3 anos, admitida uma reeleição. É um sistema financeiramente autossustentável, sendo que as anuidades, taxas e multas são divididas em 25% para o nível nacional, o COFEN, e 75% vai ficar com o nível regional, que são os CORENs. É preciso ter o registro para poder exercer a profissão, não basta ter somente o diploma, né? Bacharel precisa ter o registro no COREM e as punições vão seguir uma escala crescente de 5 níveis: advertência verbal, multa, censura, suspensão, cassação. Mas somente o COFEN pode aplicar a cassação do exercício profissional. E agora que você já entende como surgiu o sistema COFEN-COREM, no próximo vídeo nós vamos estudar a Lei 7.498 de 86, que é conhecida como a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. É nela que você vai descobrir quem pode fazer o que dentro da equipe, quais são as atribuições do enfermeiro, do técnico, do auxiliar e quais são as atividades privativas do enfermeiro. Esse é um tema que também cai muito nas nossas queridas provinhas de concurso. E se essa aula ajudou você, deixa o teu gostei para me sinalizar de que isso foi útil para ti. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa aula também com quem está estudando para os concursos. Eu espero você na próxima aula.